Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco Severo, professor da Universidade Federal de Goiás, e esse é o Pesquisa de Marketing de Quinta. O Pesquisa de Marketing de Quinta é um projeto de extensão gratuito na UFG, divulgado no meu canal do YouTube, em que o objetivo principal é discutir pesquisas relevantes na área de marketing e mostrar como que o marketing se conecta com os dados, como ele se reflete na prática. Toda quinta-feira, no meu canal do YouTube, eu divulgo os vídeos relativos ao pesquisa de marketing de quinta. E na descrição do vídeo, você pode deixar o seu e-mail para receber o conteúdo, os conteúdos relativos ao pesquisa de marketing de quinta, os artigos que são discutidos, e o material suplementar desses artigos, antes deles serem divulgados aqui no canal. Ok? Vamos então à pesquisa divulgada hoje. Pesquisa que será discutida hoje, perdão. A pesquisa discutida hoje, ela lida com o impacto da propaganda na demanda. O título é Quão bem funciona a propaganda, generalizações a partir de uma meta-análise de elasticidade de propaganda de marca. Essa pesquisa foi publicada no Journal of Marketing Research, no JMR, em 2011, e ela mostra de que forma a propaganda exerce impacto na demanda. A exemplo do último vídeo, ela também é uma atualização de uma última meta-análise. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Vou começar aqui com o resumo. Então, os autores conduzem uma meta-análise em elasticidades de propaganda de marketing, perdão, de elasticidade de propaganda de marca, realizadas diretamente para o consumidor, em 751 efeitos de curto prazo e 402 efeitos de longo prazo, a partir de 56 estudos publicados entre 1960 e 2008. Lembrando que uma meta-análise é um estudo de estudos. Tá? Então, esses autores foram na literatura, identificaram estudos que analisaram o impacto da propaganda na demanda, consolidaram isso numa base de dados. A principal variável de interesse era o efeito da propaganda, que é a elasticidade, uma medida econométrica, uma medida econômica, e a partir disso eles fizeram as suas análises. Ok? O estudo encontra várias novas generalizações empíricas acerca da elasticidade da propaganda. As mais importantes estão a seguir. Então, primeiro resultado importante: a elasticidade da propaganda de curto prazo é igual a 0,12. O que isso significa? Para cada 1% de aumento na intensidade da propaganda, em média, você pode esperar um aumento de 0,12% na demanda. Esse valor de 0,12 é substancialmente menor do que o efeito médio da propaganda encontrado numa meta-análise anterior, realizada algumas décadas antes, que foi de 0,22. Isso significa que houve um declínio do efeito da propaganda ao longo do tempo e que a elasticidade da propaganda, sempre quando eu falar elasticidade, eu estou me referindo ao efeito, tá bom? Ao efeito da propaganda é maior, número um, para bens duráveis em comparação a bens não duráveis, é, no, nos estágios iniciais, em vez dos estágios maduros do ciclo de vida do produto, para dados anuais em vez de dados trimestrais, e quando a propaganda é mensurada em pontos, que eles chamam de gross rating, em vez de investimento monetário. A média do efeito da propaganda, da elasticidade da propaganda por longo prazo é 0,24, o que também é inferior ao identificado em estudos meta-analíticos anteriores, que é de 0,41. Então, esses são os principais resultados sumarizados, e é esse artigo que eu vou discutir no episódio de hoje. Tá bom? Então, vamos à introdução. A propaganda é um dos elementos mais importantes do marketing mix. Existem controvérsias sobre se as empresas estão gerando retornos adequados dos seus investimentos em propaganda.
um elemento chave dessa controvérsia é quão efetiva é a propaganda em gerar vendas. A efetividade da propaganda é geralmente mensurada em termos de elasticidade, ou seja, o aumento percentual nas vendas ou market share a partir de um aumento de 1% na propaganda. Obter estimativas da elasticidade da propaganda generalizáveis e identificar fatores que influenciam essa elasticidade pode ajudar o campo de pesquisa de marketing na compreensão da efetividade da propaganda. A última meta-análise realizada sobre a efetividade da propaganda foi por Asmus, Farley e Lehman, em 1984, e eles proporcionam as primeiras generalizações empíricas sobre a elasticidade da propaganda. Em particular, esses autores operacionalizam uma meta-análise em 128 estimativas de elasticidade da propaganda, retiradas de 16 estudos publicados entre 1962 e 1981, e entregam importantes generalizações acerca da efetividade da propaganda. Então, esse é o estudo que esses pesquisadores se inspiram. Mais de 25 anos se passaram desde a publicação desse artigo que eu estou discutindo aí, tá bom? Desde essa meta-análise publicada em 1984. Esse período, entre 1984 e 2008, testemunhou mudanças significativas em vários frontes que podem produzir um impacto na mensuração e efetividade da propaganda. Em primeiro lugar, o ambiente de marketing mudou como resultado de mais competição, globalização, o advento da internet e a habilidade do consumidor. Na verdade, assim, o fenômeno do consumidor sair dos comerciais tradicionais de televisão para outros meios, como TIV. Em segundo lugar, os dados e métodos para estimar a elasticidade da propaganda melhoraram em sofisticação com o uso de dados desagregados de scanner, ou seja, já falei aqui sobre scanner data, né, meta-análise de preço, né? Então, scanner data são aqueles dados obtidos por meio de supermercado, tá? Em que os caixas passam os produtos no scanner. E aplicação de novos modelos econométricos oriundos da economia industrial, né, da organização industrial. Dessa forma, é prudente atualizar as generalizações empíricas acerca das elasticidades da propaganda, incluindo dados de estudos publicados a partir de 1981. Portanto, a gente está aqui, tá? Esse estudo conduz uma meta-análise em 751 elasticidades de curto prazo e 402 elasticidades de longo prazo, extraídas de 56 estudos publicados entre 1960 e 2008. O nosso estudo desconfirma alguns achados do trabalho de Asmus, Farley e Lehman, de 1934, valida outros e identifica várias novas generalizações empíricas e insights que os autores sumarizam como conclusões desse artigo. Muito bem. Então, vamos aos dados da meta-análise. Os dados consistem em observações de elasticidade da propaganda, que é a variável dependente, e fatores potenciais que podem influenciar a elasticidade da propaganda, que são as variáveis explicativas ou independentes. Elasticidade da propaganda. Para essa meta-análise, os autores selecionaram estudos que entregam estimativas em nível de marca, e são estimativas de longo ou curto prazo da elasticidade da propaganda em modelos econométricos. Dessa forma, a meta-análise exclui efeitos de propaganda de categoria, efeitos baseados em designs de pesquisa experimentais ou não econométricos e propaganda no contexto B2B, ou seja, é uma meta-análise que se concentra apenas em propaganda B2C.
Os autores se concentram apenas em propaganda, certo? Propaganda direcionada aos consumidores, e eles adotam os seguintes procedimentos para compilar os estudos. Então, eles começaram com uma revisão de literatura no estudo do Asmus, que foi a última meta-análise de 1984. Depois, utilizaram essa base, que é o Social Science Citation Index, para identificar 132 publicações que faziam alusão à meta-análise de 1984. Depois, utilizaram palavras-chave, algumas palavras-chave para identificar estudos como a elasticidade da propaganda, resposta à propaganda e resposta de vendas em motores de busca como Google Scholar, ABI Inform e LexisNexis para identificar artigos que discutiam esse assunto. Eles também revisaram, eles também revisaram, não, eles revisaram listas de referência nesses, eles foram nas referências desses estudos que eles coletaram para identificar outros estudos que não estavam sendo extraídos dessas buscas e consideraram estudos que entregavam estimativas econométricas acerca da elasticidade da propaganda. Embora a maioria dos estudos reportam diretamente a elasticidade da propaganda, em alguns casos eles tiveram que computar a elasticidade de acordo com os dados disponíveis a partir dos inputs, né, dos autores desses estudos. Bom, o processo retornou 751 elasticidades em 56 publicações. Eu até tentei acessar esse apêndice aqui, mas esse link aqui ele está indisponível, esse link aqui do artigo. Bom, continuando. Então, a propaganda pode influenciar as vendas no curto e no longo prazo. Então, os autores dessa meta-análise, eles definem a elasticidade da propaganda de longo prazo como a mudança percentual nas vendas atuais e no futuro, dado 1% de aumento na propaganda da marca no período atual. Alguns estudos diretamente proporcionam estimativas de longo prazo da propaganda. Outros entregam apenas estimativas de curto prazo, o que se chama de coeficiente de carryover, ou seja, um coeficiente de carregamento da propaganda no longo prazo, tá? Que é o coeficiente da variável dependente defasada, ou seja, quando eu pego essa variável dependente, que são vendas, por exemplo, e defaso ela um período. Bom? E aí os autores calculam a elasticidade de longo prazo como a elasticidade de curto prazo dividido por 1 menos esse coeficiente de carryover. Alguns autores mensuram a propaganda como uma medida que se conhece em marketing chamada de ad stock, que é a combinação ponderada da propaganda atual e passada, baseado num coeficiente exponencial suavizado. Nesse caso, a estimativa da elasticidade da propaganda é definida como a elasticidade de longo prazo. Então, a elasticidade de curto prazo é definida como elasticidade de longo prazo vezes 1 menos esse coeficiente suavizado. Isso é definido como a elasticidade de curto prazo. E os autores obtiveram, a partir dos dados coletados desses artigos, 402 elasticidades de longo prazo extraídas a partir de 38 estudos. Então, essa foi a metodologia para calcular a elasticidade de curto e a elasticidade de médio prazo. Fatores influenciadores. Adicionalmente à elasticidade da propaganda, os autores coletaram dados em 22 variáveis que poderiam influenciar a elasticidade da propaganda, que é o efeito da propaganda, e classificaram isso de acordo com 6 fatores. Tá? Fatores de recessão e tempo, fatores geográficos e de produto, característica dos dados, variáveis omitidas, características de modelo e outras características. Bom, agora um parênteses relevante. Quem já me viu aqui discutir meta-análise, quem é leitor de meta-análise e conhece meta-análise, sabe que esse é o procedimento padrão para se rodar uma meta-análise. Né? Você tem uma variável de interesse, você tem os estudos, que são a base,
que analisam a mesma variável de interesse, tem a variável de interesse, e aí, a partir desses estudos, você codifica algumas variáveis e estima um modelo, onde essa variável de interesse é a variável dependente, e aí você vai identificar os fatores que são responsáveis pela variação dessa variável de interesse. A tabela 1 possui informações sobre os níveis das variáveis explicativas e uma descrição detalhada dos relacionamentos esperados e das operacionalizações das variáveis. Procedimentos. Análise univariada. Em primeiro lugar, nós realizamos uma análise univariada para obter estimativas de elasticidade de curto prazo, que foram então comparadas com o valor expresso no estudo de Asmus, Farley e Lehmann. Eles também analisaram a elasticidade mediana e a distribuição da elasticidade para entender o comportamento dessa variável de interesse que é o efeito da propaganda. Modelo meta-analítico para a elasticidade de curto prazo. Então, o objetivo dessa meta-análise é identificar fatores que são responsáveis por influenciar a elasticidade da propaganda. Estudos meta-analíticos anteriores utilizaram um mecanismo de estimação, um algoritmo chamado OLS, que é o mecanismo básico de estimação da regressão, utilizando essa forma funcional, em que A é igual a x vezes b mais um termo de erro. X provavelmente é um vetor, tá? Onde A é a elasticidade da propaganda, tá? do estudo, de um estudo S determinado. X são as características, tá vendo? É um vetor. São as características de mercado, design, modelo que influenciam essa elasticidade. Beta S são os parâmetros de interesse, tá? E é o termo de erro, que são inicialmente assumidos como independentes e identicamente distribuídos, ou seja, com média zero e desvio padrão constante. Está aqui, ó, com distribuição desses erros zero e desvio padrão constante. Para endereçar correlações no interior dos estudos, Bismuth e Peters destacam que características unicamente relacionadas a estudos não são capturadas nas variáveis explicativas e podem aparecer nessa estrutura de erro. E aí isso iria resultar em correlações que são não iguais ao zero, não iguais a zero, diferentes de zero, levando a problemas de covariância nos termos de erro no interior dos estudos, violando um pressuposto básico da regressão baseada em mínimos quadrados ordinários, que é o OLS. Desse modo, eles sugerem a utilização de um modelo linear hierárquico, utilizando mínimos quadrados generalizados iterativos, para corrigir essa questão ou para acomodar essa questão de a variância do termo de erro não ser igual a zero. Especificamente, eles sugerem esse modelo aqui, que vocês podem ver tem um componente Z novo. É o mesmo modelo, tá? Só que ele tem esse componente Z aqui, ó. E aí, o que é esse componente Z? Esse componente Z é o efeito não observado específico a cada estudo e é assumido e assume-se que ele tenha uma média zero e um desvio padrão constante igual a S ao quadrado. Bom, seguindo aí o paper de Bismuth e colaboradores, os autores utilizam o modelo 2 na análise, esse modelo para identificar, eles estimam o modelo 2, tá? Para identificar os fatores que são responsáveis por influenciar a, a elasticidade da propaganda. Modelos meta-analíticos alternativos para testar robustez. Então, existem várias questões que envolvem a estimação do modelo 2. Em primeiro lugar, as elasticidades da propaganda podem não ser parâmetros verdadeiros, mas estimados com algum erro. Como é um estudo meta-analítico, eles têm que corrigir isso. Tá? Então, eles endereçaram essa incerteza em relação à elasticidade verdadeira, utilizando os seguintes procedimentos. Primeiro, compilaram a elasticidade da propaganda, tá? Com o determinado erro padrão, assumiram que os parâmetros de interesse
os verdadeiros estavam na distribuição, numa distribuição com formato normal, com os parâmetros A e B, e aí retiraram a observação A para cada estudo com uma distribuição dessa distribuição normal correspondente, estimaram novamente o modelo A, tá? Com esses elementos em vez do elemento original, e aí fizeram a iteração 500 vezes para gerar uma média desses betas ao longo das 500 interações, perdão, e aí chamaram esses betas de efeito real, ou verdadeiro efeito, verdadeira elasticidade da propaganda. Então, esse é um processo iterativo, tá? de reestimação, em que eles tentaram acomodar esse problema potencial da existência de erro. Tá bom? Tabela um, fatores que influenciam a elasticidade da propaganda, tá? O, os seus relacionamentos esperados e operacionalizações. Um parênteses, eu gosto muito disso em pesquisas que são publicadas, ou seja, os autores colocam a variável, o fator, e aí colocam o que eles esperam de efeito dessa variável de acordo com a literatura. Às vezes não há esperança, né? Nem de efeito positivo, nem de efeito negativo, e eles reportam isso, certo? Então, esses aqui são os fatores listados lá em cima, tá? Naquela lista de 1 a 6. Efeito de tendência, efeitos geográficos e de produto, efeito dos dados, efeito de variáveis omitidas, efeitos da própria modelagem do próprio modelo. Então, essas são as variáveis categóricas, né, dos estudos que os autores consolidaram na base da meta-análise. Esse é o modelo, depois eu vou voltar aqui para mostrar os principais resultados. Então, é aquele modelo 2 iterativo. Aqui a gente já consegue observar que eles estimam um modelo de duas formas. Primeiro, eles incluem o modelo só com os efeitos principais, e depois eles incluem o modelo com os efeitos principais e os efeitos interativos. E esse é um procedimento relativamente comum em modelagem econométrica, tá bom? Não só em meta-análises, mas em modelagem econométrica como um todo. Bom, vamos lá. Análises da elasticidade de propaganda da elasticidade da propaganda de longo prazo, tá? Em função da elasticidade de curto prazo, primeiro realizamos uma análise univariada para obter estimativas da elasticidade média, comparando com o estudo do Asmus e colaboradores. Depois obtivemos insights acerca da distribuição mediana dessas elasticidades de longo prazo e assim estimaram o modelo 2, que aí já é um modelo multivariado, para identificar os fatores que influenciam a elasticidade de longo prazo. Não realizaram nenhum teste de robustez, porque não tinham dados suficientes e porque os erros padrão não estavam disponíveis para a elasticidade de longo prazo. Bom, ao contrário do que eles fizeram com a de curto prazo. Resultados. Então, primeiro, análise univariada. A figura 1 apresenta a distribuição das elasticidades de curto prazo. Existem 751 elasticidades em nível de marca de curto prazo, que variam entre menos 0,35 até 1,80. Então, essa é a distribuição. Em alguns momentos é possível obter elasticidades negativas, tá bom? Mais de 40% das elasticidades se encontram entre 0 e 0,05, ou seja, se você vai estimar um modelo em que a propaganda influencia a demanda, existe 40% de probabilidade, a depender das condições, de que a sua elasticidade seja entre 0 e 0,05, ou seja, um efeito muito pequeno. Bom, aproximadamente 7% das elasticidades da propaganda são negativas. Entretanto, no geral, eles esperam que as elasticidades sejam positivas. No espírito básico da meta-análise, eles mantiveram as elasticidades negativas, porque o modelo meta-analítico revela que, dependendo do modelo ou da variável ambiental, isso pode ser responsável por estimativas negativas.
A média da elasticidade de curto prazo entre os 751 estudos é 0,12 e é substancialmente menor do que o estudo de Asmus e colaboradores em 1984, que identificou uma média de 0,92. Como é que se explica isso? Os autores atribuem essa diferença a, número um, redução das elasticidades ao longo do tempo. Ou seja, existe um efeito, e esse efeito é positivo, mas ele está reduzindo ao longo do tempo, certo? Asmos e colaboradores incluíram ainda 32 elasticidades de nível de produto, que são, em geral, também maiores do que elasticidades em nível de mar. As estimativas desses autores aqui que eu estou discutindo no estudo, que é Telles e outros, né, Gerard Telles e outros, elas são próximas à elasticidade média de 0,104 do trabalho de Hu e colaboradores, que reportaram 210 elasticidades de propaganda na televisão. As estimativas também são similares ao trabalho de Sethuraman e Telles, que identificaram uma elasticidade média de 0,11 entre várias categorias de marca, tá bom? E aqui tem uma figura bem legal. Vou descer um pouco aqui, ó. Essa figura é muito legal porque os autores caracterizaram, ó. Essas são 7 estudos que possuem uma elasticidade de curto prazo menor que zero, e 5 estudos que possuem uma elasticidade de longo prazo menor que zero, 41 estudos que possuem uma elasticidade de curto prazo entre zero e 0,05, ou seja, entre o efeito ser 0% e 0,05. E 28 estudos com uma elasticidade de longo prazo aqui, entre zero e 0,05. E aqui eles vão identificando todos os estudos de acordo aqui, ó, né, vão subindo a régua para identificar os efeitos médios da propaganda. Aqui, por exemplo, é 0,3 e 0,03 e 0,04. Ok? Continuando. Tabela 2, coluna 5, apresenta os resultados do modelo meta-analítico básico. Lá em cima, essa é a tabela 2, conforme eu tinha destacado, já expliquei como eles fizeram a estimativa e fiz aqui alguns destaques, pequenos, mas alguns. Então, assim, o efeito temporal que ele decresce ao longo do tempo, tá vendo? É um efeito negativo e significativo, eu tenho os 3 asteriscos aqui. Também a elasticidade varia em função do continente, então eu peguei aqui, ó, no continente europeu, quando o estudo trabalha com dados do continente europeu, existe uma diferença significativa para a categoria base. A categoria base são estudos publicados com dados norte-americanos, ou seja, o efeito da propaganda é superior na Europa do que nos Estados Unidos. Tá bom? Descendo, vamos descendo, vamos descendo. Efeito aqui de variável omitida, quando você omite uma variável do modelo, esse efeito da propaganda é inflado. Então, aqui tem todos os efeitos relevantes da meta-análise. Sugiro aí ao pessoal que acompanha o canal e que está cadastrado no canal que analise esses resultados aí com muita atenção. Falei sobre isso aqui, e aí vamos continuar a discussão do estudo. Nós incluímos cada efeito interativo mencionado na seção Procedure, um de cada vez. Vocês já viram isso também numa meta-análise anterior que eu tinha discutido, tá bom? E retiveram se eles foram significativos. Então, eles incluíram o efeito A, não foi significativo, tira. O efeito B foi significativo, mantém. O efeito C foi significativo, mantém. O efeito D não foi, tira. Então, aí isso significa que o modelo foi estimado de maneira completa com as variáveis e os efeitos interativos significativos, tá bom? 2 efeitos, que é a interação entre ciclos de vida do produto e tipo do produto. Os ciclos de vida do produto e a variável dependente e o tipo de variável dependente foram estatisticamente significativos. A variância explicada no modelo aumentou de 37% apenas com os efeitos principais para 40%, quando o modelo incorporou os efeitos interativos. A tabela 2, que eu já apresentei, identifica aí, apresenta os resultados da regressão. Tá?
Tendência temporal e recessão. Em função da competição, dos níveis cada vez maiores de competição em produtos direcionados ao consumidor, o advento da internet como uma fonte de informação alternativa e a habilidade dos consumidores de não serem expostos a comercial de televisão com dispositivos que burlam a questão da televisão tradicional, né, com dispositivos programáticos, era esperado que os consumidores estivessem menos responsivos à propaganda ao longo dos anos, ou seja, que essa necessidade diminuísse ao longo dos anos. Consistente com as nossas expectativas, que estão lá em cima, né, naquela tabela Expectations, o coeficiente de regressão relacionado à tendência temporal é negativo. E esse resultado é robusto entre os modelos. Asmus, Farley e Lehman, em 1984, utilizaram dados pré-1980, enquanto os dados dessa pesquisa têm dados pós-1980. E aí esses autores fizeram uma análise bem legal. Compararam a elasticidade antes de 1980 e depois de 1980, por meio de uma variável dummy que eles incluíram na base. Tá? E aí identificaram que esse coeficiente aí, nessa variável, ele é significativo, de menos 0,11, indicando um declínio significativo entre esses dois períodos. Tá bom? A propaganda média antes de 1980 era 0,13, a elasticidade, e pós 1980 era 0,10. Essas diferenças temporais podem acontecer em função de diferenças na resposta do consumidor à propaganda ao longo do tempo e diferença em características de mercado e em função de métodos de pesquisa endereçados para avaliar o efeito da propaganda. Continuando. Em resumo, mudanças nas estimativas de elasticidade da propaganda ao longo do tempo podem ser atribuídas a mudanças de mercado e mudanças de métodos. Por que isso pode acontecer? Os pesquisadores apontam para competição cada vez maior e saturação da propaganda, o que pode resultar em reduzidos níveis de recall e avaliação da propaganda sendo anunciada. Ciclo de vida de produto. Propaganda proporciona informações acerca de produtos ou são ferramentas persuasivas sobre determinada marca. Em cada um desses casos, ela é mais propensa a ser relevante e útil em níveis iniciais do ciclo de vida do produto, quando os consumidores sabem pouco e estão buscando informações e formar as suas preferências acerca do produto. Nesse sentido, a elasticidade da propaganda será superior para produtos em estágios iniciais do ciclo de vida, quando comparados a estágios maduros no ciclo de vida. Consistente com essa expectativa, produtos localizados nos estágios maduros do ciclo de vida possuem uma elasticidade superior de 0,16 quando comparados a produtos em crescimento, quando comparados em produtos em estágios maduros, e o coeficiente é significativo no modelo de regressão. Ou seja, em ciclos de vidas iniciais dos produtos, as pessoas estão buscando mais informação, então espera-se, né, que aqueles estudos que consolidaram dados de efeito de propaganda nos estágios iniciais possuam elasticidade superior àqueles estudos que utilizaram dados de produtos em níveis maduros. Certo? Entretanto, identificamos um resultado marginalmente significativo, p-valor menor do que 0,010 apenas, tá? Maior do que 0,05, maior do que 0,010, dos efeitos interativos entre ciclo de vida de produto, entre aqui, ciclo de vida de produto e a variável dependente em questão. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta de anotação, está aqui, ó, tá, tabela 2. A figura 3 apresenta as médias estimadas. Vamos lá para a figura. Primeiro ler aqui. Então, aqui, ó,
tem o efeito de interação discriminado para produtos em nível de crescimento e produtos em nível maduro, caracterizados por categoria durável, comida e não comida. Então, aqui, ó, o que a gente observa? Vamos pegar só aqui, ó, produtos em nível de crescimento, aqui é a elasticidade. A elasticidade é maior para produtos duráveis, tá bom? Comparado à comida e não comida. Além disso, em produtos de crescimento, a elasticidade é maior. Ela é de 0,19 para maduro, certo? E 0,51 para taxa de crescimento. Então, há esse declínio quando muda-se o ciclo de vida do produto. E isso também acontece para produtos como alimentos. Ó. O estágio inicial, a elasticidade inicial é superior. Só que para produtos que não são comidas, isso aí flipa. Tá? Esses efeitos são inversos. Ele é menor no estágio de crescimento e maior em estágio maduro. Esse é um efeito interativo. Tá bom? Esses são os efeitos interativos aí, quando eu interajo categoria de produto com o ciclo de vida. Tá aqui, onde é que eu estava? Figura 3 está aqui. Perdão. A figura 3 apresenta as médias em produtos de crescimento, as elasticidades são maiores quando mensurada. Eles também fazem isso quando eles analisam. A mesma lógica, tá, pessoal? O que eu fiz aqui para produtos, da interpretação para produtos duráveis e não duráveis e comidas, a mesma lógica que eles fizeram quando eles interagem com o tipo de variável dependente do modelo do estudo, que são vendas ou market share, e também está esse efeito interativo, tá bom? As elasticidades são maiores para vendas em produtos em fase de crescimento, menores, maduros, e elas também são maiores para share e são menores em maduro. Tá bom? Beleza? Agora vamos para resultados da propaganda de longo prazo. A figura 1 apresenta a distribuição, aquela figura que eu já apresentei, as distribuições das elasticidades. Existem 402 elasticidades de marca de longo prazo. As magnitudes elas variam entre menos 1,2 e 4,5. Mais de 40% das elasticidades estão entre 0 e 1. Zero, na verdade, é 0 e 0,1, perdão, tá? Cerca de 5% das elasticidades de propaganda são negativas. A média da elasticidade de longo prazo entre as 402 observações é de 0,24 e é muito menor do que a elasticidade de 0,41 identificada em Asmus. Ou seja, enquanto no estudo de Asmus, em 1984, se esperava que, em média, para cada 1% de aumento, deixa eu até destacar aqui que isso é importante, para cada 1% de aumento no investimento em propaganda, se esperava um aumento médio de 0,41%, tá? Na demanda. Aqui, nessa meta-análise atual, cai quase a metade. Né? Para cada 1% de investimento em propaganda, se espera um aumento de 0,24% na demanda. Eu falo demanda porque você tem estudos que utilizam venda e utilizam market share. Tá bom? Seu efeito univariável. Quatro variáveis foram significativas no modelo. Quatro variáveis que foram significativas no modelo de curto prazo não foram significativas no modelo de longo prazo, ou seja, ciclo de vida do produto, intervalo temporal, agregação dos dados e omissão de endogeneidade. Uma razão para essa ausência de significância é porque a elasticidade de longo prazo é computada utilizando uma fórmula que considera o carryover, bom? E a influência de uma variável na elasticidade de longo prazo depende também da elasticidade de curto e longo prazo, então esse efeito se perde, tá? Esses efeitos que atuam juntos
podem influenciar no coeficiente que vai a zero, por exemplo, né? E aí seria não significativo. Um achado surpresa é que a propaganda da televisão, propaganda realizada em televisão, possui uma elasticidade maior de longo prazo, mas menor de longo prazo em relação à propaganda impressa, em meios impressos, tá? Essa elasticidade de longo prazo essa elasticidade maior de longo prazo para propaganda impressa pode ser porque a informação em mídias impressas, como, por exemplo, jornal, revista, etc., ela pode permanecer na memória por mais tempo. E aí se encontra esse efeito significativo. Okay? Implicações. Principais implicações aí. Os autores encontram que a elasticidade média entre todas as observações é de 0,12, a mediana de 0,05, ou seja, efeito pequeno. Tá? E aí uma grande surpresa, tá? O resultado que identifica a elasticidade da propaganda, o efeito da propaganda como pequeno, pode deixar muita gente triste, principalmente quem trabalha com propaganda, gestores de marketing, especialmente aqueles que trabalham em agendas, agências. Esse número é ainda mais problemático quando se compara a cidade de preço, que eu discuti no último vídeo. A elasticidade de preço de menos 2,62, que mostra que o preço é a principal variável aí de interesse é, na demanda, tá bom? Entretanto, comparar elasticidades absolutas pode deixar em aberto algumas questões. Primeiro, e de maneira mais importante, cortes de preço, ou seja, quando você influencia, dá um choque nessa variável, eles influenciam diretamente, imediatamente, receitas e lucro. Então, enquanto um corte de preço pode aumentar gradualmente as vendas no curto prazo, de maneira imediata, isso não necessariamente aumenta os lucros. Em segundo lugar, a propaganda possui o potencial de suportar altos preços. Em terceiro lugar, cortes de preço podem ser diretamente selecionados para alguns consumidores para minimizar efeitos efeitos negativos, tá? Por fim, cortes de preço podem ser dados a varejistas, mas não necessariamente a consumidores. Então, essas são as principais implicações aí das diferenças de elasticidade entre efeitos, entre mudanças na variação dos preços e mudança na variação das propagandas. Propaganda e recessão. É, uma crença convencional é que os níveis de propaganda e investimento em propaganda deveriam ser reduzidos durante as recessões, porque as vendas são menores e os consumidores são mais sensíveis, né, aos preços e menos propensos a serem influenciados pela propaganda em períodos de recessão. Em primeiro lugar, os resultados dessa meta-análise revelam que nem as propagandas de longo prazo, nem as propagandas de curto prazo são menores durante as recessões. Tá bom? Isso é mensurado como percentual das estimativas durante a recessão. Nesse sentido, quando possível, os gestores não deveriam reduzir níveis de propaganda durante a recessão, porque acreditariam aí que isso deveria haver um impacto negativo durante as recessões. Os efeitos das propagandas se permanecem durante as recessões, que é um efeito econômico exógeno aí relevante, tá? No comportamento do consumidor. Por fim, como eu já havia mostrado aí na tabela, quando você omite a endogeneidade, existe um efeito aí representativo na propaganda, nos efeitos da propaganda, e uma implicação da pesquisa é que a endogeneidade, e é um problema clássico aí quando você trabalha com dados secundários, tá bom? E econométricos, ela deveria ser considerada em modelos que estimam o efeito da propaganda. Existem algumas variáveis não significativas, os autores listam essas variáveis, e aí algumas limitações importantes aí para o estudo,
conforme chegamos ao final. Então, primeiro, é, os autores podem ter deixado para trás algum outro estudo, né? Embora tenham utilizado uma metodologia sistemática de coleta de estudos. Em segundo, é, a metodologia ela está restrita a variáveis encontradas nos próprios estudos. Então, por exemplo, eles não conseguiram coletar dados de todos os quatro estágios, né, do ciclo de vida do produto. Eles estão restritos às informações que contêm, ou à realidade que são contidas aí nos estudos. Essas limitações, elas proporcionam direções importantes para futuras pesquisas. Num nível mais substantivo, os pesquisadores deveriam analisar mais produtos em fase de crescimento, mais produtos duráveis, industriais e serviços, né? Para encontrar elasticidades e compará-las aí ao que foi encontrado aqui nesse estudo. Estudos futuros também deveriam mensurar os efeitos da propaganda online, tá? Incorporando esses efeitos na meta-análise, e também utilizar uma análise da duração do efeito da propaganda, e o período no qual, durante quanto tempo a propaganda possui efeito nas vendas, na demanda e no market share, e é uma análise que não foi incluída aqui, né, nessa meta-análise dos autores. Bom, com isso, nós encerramos a discussão desse artigo. É um artigo muito relevante, publicado num periódico muito famoso, que é o Journal of Marketing Research. É um estudo muito citado e que vai subsidiar e basear aí vários pesquisadores que utilizam dados de propaganda em seus estudos. Eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem eu volto com uma nova edição do Pesquisa de Marketing de Quinta. Valeu!